Então, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia da imersão. Eu sou Joana Paula, CEO e fundadora da Revigoradamente. Essa imersão surgiu depois de muito trabalho que envolve aí a questão do burnout, né? Eu fui diagnosticada com burnout em 2019 e sigo essa missão com a Revigoradamente de contribuir para que as pessoas não passem pelo que eu passei. Então, a gente trabalha aí muito voltado em 7 dimensões da saúde, mas muito concentrado na saúde profissional, dada a preocupação significativa do burnout e o aumento dos transtornos mentais dentro das organizações. Somos signatários do Pacto Global das Nações Unidas, então nós contribuímos com o movimento Mente em Foco. É uma coisa que para a gente é super importante a gente conseguir unir forças, é o que a gente estava falando agora há pouco, então por isso que a gente é uma empresa comprometida com esse movimento. E, como eu disse, estamos aí no terceiro dia da nossa imersão Gestão dos Riscos Psicossociais, Desafios e Oportunidades da nova NR1. E hoje quem vai falar para a gente, complementando aí o conteúdo riquíssimo que Thaisa Leal trouxe, e ela vem também com um conteúdo valiosíssimo para vocês, é Fátima Corradini, nutricionista, mais de 20 anos em gestão de serviço e nutrição em hospitais, especialista em gestão de serviço de saúde pela FGV, consultora em negócios conscientes, treinadora de propósito de vida pelo Grupo Casulo. E aqui, só para dizer para vocês como é que vai funcionar a dinâmica, a duração de mais ou menos 1 hora e meia. Fiquem à vontade para poder fazer perguntas. Mantenha os microfones desligados enquanto Fátima estiver ali falando, mas levante a mãozinha caso tenha alguma dúvida e queira participar. Para a gente é muito importante e torna cada vez mais rico aí essa nossa jornada aqui. Se puder manter as câmeras abertas, eu acho que isso fica bacana, a conexão. Façam as anotações e, só para comunicar mais uma vez, o encontro está sendo gravado. E aqui, para a gente iniciar, eu sempre gosto de convidar para que todos revigorem mentes, não só a sua, mas também sempre de alguém ao lado. A partir do momento que a gente adquire um novo conhecimento, vamos também contribuir com as pessoas do nosso lado para que a gente consiga ter pessoas cada vez mais saudáveis por aí. Fátima, a palavra é sua, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Antes da gente começar aqui, eu estava falando um pouquinho com a Joana, né, o quanto a gente engaja nesse tema em função da experiência que nós vivemos, né, até aqui. Então, isso é transformador em vários níveis para a gente. E estar aqui hoje, né, desse lado, conseguindo fazer essa análise e conseguindo entregar também um pouco do que eu vivi e fazer com que outras pessoas talvez não passem pelo que a gente passou, é muito gratificante, né? Conforme eu falei na última aula, a gente se cura enquanto fala, enquanto troca. E o tema que eu trago, que é a cultura organizacional, é um tema da nossa vivência, né? Da nossa experiência. A gente sabe qual é o caminho correto, a gente não tem dúvida sobre isso. Né? Então, vocês fiquem muito à vontade, porque cada página que eu trouxer pode trazer uma lembrança, pode trazer, e sempre acontece isso, né? Traz uma emoção, traz uma história que a gente já ouviu falar, e é o que vai enriquecer o nosso encontro hoje. Então, vocês fiquem à vontade para me interromper e para trazer o que vocês sentirem nesse momento, porque eu acho que falar de cultura mexe muito com a emoção da gente, né? A gente traz a nossa vivência à flor da pele e histórias que a gente já ouviu falar. Então, vocês fiquem completamente à vontade, tá? Eu vou abrir a tela aqui e aí vocês me avisem se tiver alguém com a mão levantada, tá? Porque eu não vou ver vocês. Só um Pode minutinho. deixar. Se alguém levantar, eu te aviso, Fátima. Tá certo. Deixa eu ver se já abre aí para vocês. Abriu? Abriu. Abriu normal? Normal, tela cheia. Ah, então tá. Bom, falando aqui um pouquinho sobre o que a Joana já falou, né? Mas trazer um pouquinho da minha história. Por que eu cheguei até aqui, né? Eu tive uma experiência de mais de 20 anos na área hospitalar. E conforme a Thaisa trouxe, né, na primeira aula, a necessidade, né, tão grande dessa área da saúde e do tanto que ela precisa ser olhada, e realmente ainda é uma área que tem muitos desafios. Eu acho que a NR01 vai chegar aí trazendo um abraço para esses trabalhadores e para as organizações de uma forma geral, né? A gente vem de um histórico assim de de um trabalho muito justo e com uma finalidade muito genuína, né? Então
quanto mais olhares tiver para essa área, com certeza a gente vai conseguir fazer um mundo melhor em se tratando de seres humanos, né, em todos os níveis. Então, eu trabalhei nessa área hospitalar como nutricionista, logo fui para a gestão de serviços de nutrição, então eu trabalhava com pessoas de diferentes níveis. Isso sempre foi um grande desafio. O líder tem um papel assim muito desafiador, e quando a gente se depara com níveis diferentes, e comportamentos diferentes, entregas diferentes, eu acho que fica muito mais desafiador ainda você conseguir entregar um resultado coeso, né? E sempre foi um desafio fazer essa condução, porque eu tinha uma forma de liderar muito humana. E a gente vem falando disso mais recentemente, né? Então, há mais de 20 anos atrás, falar em liderança cuidadora, em liderança humanizada, não era tão bem aceito. Não tinha muito espaço. E eu sofri muito por conta disso. Mas eu nunca consegui deixar de conduzir as pessoas dessa forma. Então eu dava minhas manobras lá, eu fazia meu jeito para conseguir não perder a essência. E isso me adoeceu muito em diversas situações. Quando eu saí dessa área, eu já saí com a intenção de levar um movimento diferente para as empresas. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu queria levar felicidade, eu queria levar respeito, eu queria levar amor. Eu não conseguia imaginar as pessoas trabalhando da forma como eu vivi, né? Todo mundo muito pesado, muito triste. Então eu fui em busca de conhecer o que me levaria para isso, de uma forma mais apresentável e não só intuitiva. Eu fiz essa formação em gestão de serviços de saúde, sou consultora em negócios conscientes, que foi um grande encontro, né? O capitalismo consciente me trouxe uma realidade que eu já vivia e que já existia aí mundo afora. Sou treinadora de propósito de vida e propósito empresarial, porque eu nunca imaginei fazer nada sem um sentido. Tudo na minha vida sempre tinha um sentido, e eu trabalho muito mais. Então isso também já permeava bastante em mim. Fiz a formação de felicidade corporativa, então eu vi que realmente é uma ciência que a gente consegue aplicar, que a gente pode treinar. Então tudo foi se formando. E aí me chega a dona Thaisa com esse trabalho, com essa proposta linda, né, de colocar isso em prática. E a situação, né, quando a gente fala em propósito, a gente fala muito em visão utópica do mundo. E viver o que a gente está vivendo hoje não deixa de ser uma visão utópica que está virando realidade, né? Então, como vale a pena a gente não desviar da nossa essência, e como vale a pena a gente acreditar que tem um caminho certo, né? Que as coisas realmente podem acontecer. E a gente está vivenciando isso, né? Eu sei que é um processo difícil, a gente sabe que é um processo difícil, porque quando a gente fala em cultura organizacional, a gente fala de uma cultura de um país que também precisa passar por uma transformação, né, para que tudo isso aconteça. Mas a gente vai colocando ali a sementinha, pouco a pouco, e vai disseminando. Afinal de contas, a abertura já aconteceu, né? Então a gente não pode passar sem enxergar que isso está na nossa frente. Então, é um tema muito urgente, né? É um tema que a gente está tendo aí a oportunidade de cada um entregar um pouquinho de si em relação a isso. E aí eu queria que vocês enxergassem essa frase, que guardassem essa frase com vocês. A cultura organizacional é o invisível que move o visível. Porque tudo que a gente vê, né, comportamentos, decisões, resultados, nasce de alguma coisa que a gente não vê. E isso que é a cultura. Então, os funcionários, os colaboradores, os trabalhadores, eles têm uma mensagem no dia a dia, né? E isso é o que vai fazer agora a gente realmente parar para prestar atenção. Porque quando eles se sentem mais pertencentes, mais reconhecidos, eles trabalham numa cultura mais saudável, a forma como eles abraçam, a forma como eles entregam o resultado é muito diferente, né? E quando isso é ao contrário, qualquer plano pode não dar certo. E quando a gente fala dos riscos psicossociais, o estresse, o burnout, os conflitos, a cultura é o primeiro lugar onde a gente precisa olhar.
porque ela tanto pode alimentar esses riscos, como ela pode prevenir. Dependendo dos valores, dependendo das práticas, né, que a gente sustenta ali no dia a dia. Então, falando um pouco sobre a relação entre a cultura organizacional e os riscos psicossociais. A cultura organizacional, ela é como se fosse um DNA da empresa, né? Ela está presente nas atitudes do dia a dia, na forma como os conflitos são tratados, na decisão do dia a dia, no clima que se estabelece. E já os riscos psicossociais, né, conforme define a NR01, são aqueles que afetam a saúde mental, né, a saúde emocional, social. Então, o assédio, o excesso de pressão, a falta de reconhecimento, de apoio, a falta de escuta, né, o espaço para fala que nunca se tem. E é uma coisa que a gente gosta de reforçar, o quanto isso já transforma o ambiente. Né? Então, o que a gente precisa entender é que não tem uma separação. Né? Uma cultura organizacional, quando ela é tóxica, ela aumenta drasticamente os riscos psicossociais. E a gente vem de um histórico com muito maus costumes, com políticas muito enrijecidas e com uma liberdade velada, né, dentro das empresas, que a gente sabe porque a gente já trabalhou isso, né? A gente já vivenciou isso. E tem muita coisa que acontece ali que fica ali, né? Que não vai a público, mas que de uma forma ou de outra a gente acaba levando isso para fora, porque eu gosto de dizer, quando a gente tem uma pessoa por quem a gente é responsável dentro de uma empresa, a gente não é só responsável por ela, né? A gente é responsável por pelo menos, na média, 2 a 3 pessoas além dela, que são as pessoas com que ela encontra em casa. Então, é uma grande responsabilidade, né? A gente causa muita coisa dentro da empresa, mas isso é levado para fora de alguma forma. Né? E da pior forma, porque acaba levando para os lares, para as famílias, e isso traz um abalo muito maior do que só a área profissional. E por outro lado, né, a cultura, quando ela é baseada em respeito, escuta, em segurança emocional, psicológica, ela contribui para o ambiente ser mais humano e, consequentemente, fora dali também. E aqui nasce o conceito também do que foi falado na última aula, da corresponsabilidade. A empresa ela precisa sim criar as condições, mas o trabalhador precisa se envolver nesse processo. Ambos são parte dessa prevenção. E quando a gente fala em pessoas, então a gente tira da nossa frente ali a circunstância e a situação de uma empresa, mas a gente traz para nível individual, né? O quanto que essas pessoas hoje estão preparadas para esse movimento também. Então, a gente não pode deixar de olhar por esse prisma, porque poucas pessoas têm caminhado para uma questão mais interna, para um autoconhecimento, né? Dependendo principalmente da região onde está localizado, da cultura que se tem. E isso acaba se tornando fundamental para que todo esse movimento também dê certo. Porque a empresa ela vai se engajar, ela vai fazer um movimento, mas se ela tiver trabalhadores ali que não se conhecem, né, que não sabem qual é o ambiente bom para eles, né, o que eles realmente precisam, do que eles realmente gostam, isso vai impactar no resultado. Então, a corresponsabilidade, ela é fundamental, né, para que isso dê certo, para que haja distribuição, né, de trabalhos em si e que se chegue a um resultado positivo para todo mundo. Então, quanto mais as pessoas se conhecem, mais ela vai perceber o que faz bem para ela, o que adoece, né, onde ela pode agir com responsabilidade, sem se omitir ou sem terceirizar a sua saúde emocional. Porque a gente tem que partir para uma realidade que tudo pode acontecer. Né, que os resultados eles vão ser muito mais fidedignos se as pessoas souberem preencher, se as pessoas souberem falar sobre si. Então, é um ponto que a gente sempre fala, eu, a Thaisa e o Thomas, o quanto isso é necessário e também precisa caminhar paralelamente nesse momento.
né, para que realmente ocorra um sucesso aí desse movimento. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente fica à vontade, tá? Não estou vendo vocês aqui, mas fique à vontade. Bom, a cultura formada por valores e crenças que se desenvolvem ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de cultura versus uma estratégia, por exemplo, da empresa, né? O quanto que a cultura precisa estar engajada e alinhada às estratégias de uma empresa. Porque ela pode realmente fazer essas estratégias darem certo, ou ela pode realmente minar qualquer estratégia da empresa. A diferença entre uma e outra é que uma estratégia a gente consegue mudar por questões financeiras, por questões de crise, qualquer necessidade, você pode mudar o rumo dessa estratégia a qualquer momento. Agora, a cultura não. A cultura, ela precisa de um tempo para essa mudança. E está aí o grande lado positivo, né, de a gente ter tido essa extensão de tempo aí para poder olhar para isso, porque a cultura ela precisa realmente de um tempo. A gente vê por nós mesmos, né, o quanto que é difícil a gente mudar um costume que mesmo a gente sabendo que esse costume não faz bem, que esse hábito não é saudável, a gente tem uma resistência tão grande à mudança. O mesmo acontece numa cultura organizacional. Então, pode até existir rotinas disfuncionais, mas as pessoas às vezes preferem viver aquilo do que fazer uma mudança. E isso é cultural nosso, né? Então, realmente requer assim uma adaptação mais lenta, mais trabalhosa, né? Com muito mais dedicação. Essa parte da liderança e a confiança estabelecida entre os times, o quanto isso impacta essa transformação e assim para que essa cultura realmente ela se fortaleça, se estabeleça e se fortaleça no dia a dia, né? Porque não basta mudar, ela precisa se estabelecer e fortalecer, né? E ser disseminada. Então isso realmente requer bastante tempo. E o planejamento que tenha um efeito duradouro, né? Que isso realmente seja perene e que não volte, né? Aquela questão de quando a gente liga o automático e você não percebe, você já está fazendo tudo igual. Isso também pode acontecer dentro de uma empresa. Então, é delicado, precisa realmente de muita dedicação, precisa se conhecer, não só as pessoas, mas a própria empresa. Entender quais são os pontos que estão ali adoecidos, né? E como se trata de uma energia que permeia na empresa, é muito mais sutil do que você ver uma prática e corrigir ali uma rotina ou um processo. Então, precisa realmente de muitos olhos, assim, precisa da entrega das pessoas, mas precisa de uma boa intenção de todos para que isso aconteça. Porque uma pessoa pode pôr muita coisa a perder uma rotina da empresa, dentro de um setor, dentro de um ambiente. Então, o trabalho é devagar, constante, né, para que ele realmente se estabeleça. Ô, Ah, Fátima, Oi. Joana, pode Marcel falar. tinha, Marcel tinha levantado a mão. Ah, por favor, Marcel, pode falar. Sim, Fátima, é que você comentou sobre o tempo, eu acho que a gente tem um bom exemplo aqui, que quando a gente começou a empresa aqui, estando em outro país com uma cultura que a gente não conhecia, a gente pensou que estava contratando e buscando talento que compartilhavam os valores que a gente tinha, e depois a gente foi descobrindo ao longo do tempo que não era bem assim. E na época a gente tinha apenas 3 pessoas no time. É óbvio que com o passar dos anos o time foi crescendo, mas mudar essa cultura que se instalou inicialmente com 3 pessoas, tirando eu e a Ana, demorou 4 anos, tá? Então, estou te dando aí um exemplo de Não é? como é lento esse processo, que é um É caso real que aconteceu aqui, e foi 4 anos para a gente conseguir reorganizar, organizar tudo, não pode trocar todo mundo, tem que ir devagarzinho. A gente teve que perceber quem é que a gente tinha do lado, que não era o tipo de pessoa adequada para gerir o negócio junto com a gente, né? Enfim.
foi um percurso largo aí, começando com três, hoje são muito mais, mas assim, essa mudança foi bem gradativa, não dava para fazer de uma vez, sabe? Se a gente para pensar, a gente até desanima, né? Mas se eu trouxer para outra realidade, assim, né? Quando a gente faz uma transformação individual, a gente também não muda da noite para o dia, né? A gente vai assim, passo a passo, devagar. E eu acho que esse movimento é o que vai gerando a credibilidade, né? Que vai transformando nisso. Muitas pessoas também vão deixando, porque já não vão se sentindo confortável com a mudança. É um processo, né? Interessante, e eu acho que é até um privilégio poder passar por esse momento. Porque a mudança e a transformação, ela realmente vai acontecer dia a dia. Mas que é um trabalhinho interessante, muito interessante. Você imagina, a gente fala assim, eu trago um pouco para a minha realidade, um hospital que você pega lá 3.000 funcionários, com várias escalas de horário, né? Que você não tem aquele grupo que está junto e que você vai devagarzinho desenvolvendo e reconhecendo. Você tem pessoa entrando e saindo o tempo inteiro, com carga horária de 6 horas, de 12 horas. Então, realmente, assim, por isso que é importante o empenho de todo mundo, né? Para que a questão da educação, né? Por que a gente pega tanto na educação? Porque é a base, né? As pessoas precisam saber realmente o que está acontecendo, onde elas se colocam, né? E qual é o papel delas nisso tudo. Mas realmente é muito desafiador. E a gente ganha um tempo, né? A gente tem um tempo aí para fazer esse trabalho acontecer. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ah, Cláudia. A Cláudia. Tá todo mundo no divã, né? As empresas e a Assim mesmo. gente, né? Vai depender aí do terapeuta, né? Se é um lacaniano, se é um psicanalista, aí cada um com a sua. Mas você trouxe uma coisa, Fátima, super importante que eu ia falar, porque é isso, né? Você tem desafios de empresas que, além de ter toda essa questão de turnos espalhadas, às vezes, em condições estruturais, inclusive muito diferenciadas, né? E a gente sabe que também traz um impacto muito grande. Você tem, às vezes, prédios administrativos que são super blaster, e às vezes as pessoas têm outros locais com diferenças realmente estruturais, físicas, em outras condições. Então é muito desafiador mesmo. Todo mundo juntinho, né? Esse exemplo que você deu já é super desafiador mesmo, né? E agora, quando você tem espalhado em mais de 200 unidades, cada uma com uma condição completamente diferente, é uma energia muito diferente para cada local, né? Tem que fazer, assim, muita mudança. E eu acho que esse olhar da empresa muito honesto, dela se colocar realmente na terapia de verdade, porque o que acontece também é que com essa coisa de resultado, performance, entrega, nananã, a gente não para conseguir fazer NR1, né? As coisas atravessam, né? Então, esse tempo, ele fica muito complexo aí, né? Nessa administração toda, né? Porque a vida continua acontecendo, e aí as empresas que nunca se realmente pararam para se olhar e também falar, olha, gente, temos problema. Que bom, somos pessoas, onde tem pessoas, temos problemas, me assusta muito, né? Quando não tem uma autocrítica de... Então, eu acho que isso é isso, essa complexidade aí que você... Por isso a importância, né, do que a Thaisa trouxe lá no modelo de trabalho, né, a formação de comitês realmente, pessoas que entrem com esse olhar, porque trocar pneu de carro com carro andando, né, não para. Então, precisa ter ali um grupo de pessoas focado nisso realmente e que devagarzinho vai trazendo, né, os casos mais urgentes e trabalhando. E eu acho que é um movimento, o ser humano ele precisa realmente ver isso acontecer, né? A gente tem isso, então precisa ver, porque tem tanta coisa que já foi sugerida em tantas empresas aí como bem-estar e que no fim das contas não geram, não trazem essa sensação, que para as pessoas acreditarem que isso é mais um movimento, não custa, né? Então, acontecendo ali em pequenos grupos e realmente entendendo que tem um conteúdo e uma base mais sólida, às vezes vai em paralelo, já vai modificando, né, sem que precisa chegar em exatamente todos. E a gente precisa ter, né, um otimismo, porque a gente está aí com uma grande
um grande presente nas mãos, né? Eu acho que o mundo do trabalho recebeu um grande presente. Então, a gente precisa ter otimismo que vai dar certo e a gente se ajudar, né? Essa rede que a gente forma de apoio é justamente para isso, é para a gente ter essa troca, ideias, sugestões. Eu acho que isso vai ajudar muito, né? Todo mundo caminhar na mesma direção. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso seguir? E não desistir, né, Fátima? Seguir em Não, nem frente, pensar. não desistir, não sacrificar o propósito e Nem seguir pensar, né? apontando. E quem não comparte esses valores vai se auto-excluindo, né? Quando tu vai organizando, a coisa vai entrando nos eixos, ela E assim, começa a fluir de outra forma. a falar por nós, né, que já fomos tocados assim nesse movimento, se a gente já não desistiu antes, agora que não vai desistir mesmo, né? Então, agora é tempo de seguir. É mais do que os desafios, uma grande oportunidade, né? Já Demais, né? quero retomar o tema, o título da imersão, o tema, né? Mais do que os desafios, a gente precisa ver como oportunidade. É isso mesmo. Bom, vou seguir aqui. Abriu, né? Tá certo aí? Sim. Tá? Bom, agora falando um pouquinho sobre a cultura tóxica e sobre a cultura saudável, né? Nada do que eu vou dizer aqui, mais uma vez, é novidade, mas tentei trazer aí os temas mais sentidos por nós, então vocês permaneçam aí à vontade para entrar. Então, uma cultura tóxica, ela não começa, né, com um grande escândalo, e a gente sabe disso. Ela começa com pequenas ações, né? São aquelas permissões diárias, um comentário agressivo que passa impune, uma meta inalcançável, colocada como desafio, que gera uma pressão e um estresse muito grande, um resultado não atingido, muitas vezes. Uma liderança que silencia nos momentos que não pode silenciar, que não escuta, que não apoia. Esse ambiente ele cria uma sensação de ameaça constante. Então as pessoas já vão para o trabalho preparados, né? A gente fala que o corpo ele responde como se ele estivesse diante de um predador. Então ele produz mais cortisol, ele eleva o batimento cardíaco, ele drena a energia mental. Só que a única diferença é que esse predador não vai embora. Todo dia ele está ali, né? Todo dia você se depara com esse predador. É por isso que a gente fala tanto das sextas-feiras, do domingo, né? O retorno ao trabalho, porque é justamente essa sensação que a gente tem. Todo dia. E a longo prazo, isso aí vai gerar, com certeza, né, um estresse crônico, um burnout, uma ansiedade, conflitos interpessoais que poderiam ser evitados, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. E uma profunda desconexão com o propósito. Aí o socorro se torna mais difícil, né? Porque muitas vezes a pessoa caminha ali no propósito, no que faz sentido para ela, e ela nem sabe, mas ela está ali, alinhada. Quando acontece essa ruptura e essa desconexão, a gente perde muito, tanto a pessoa que se desconectou, quanto a empresa que está com essa pessoa ali desconectada de si mesma. Então, realmente, assim, é um processo que vai devagarzinho, ele vai ocupando espaço. Eu estava conversando com a Joana aqui antes de começar, que eu me lembrei, a gente vai conversando e a gente vai lembrando, porque eu falei, não seria inteligente se a nossa mente guardasse todos os sintomas, né? Mas às vezes vem algumas coisas assim. E eu me lembro de ter momentos em que eu tremia o olho, tremia o outro, tremia o lábio, estresse assim que você já perdeu o controle e o corpo vai dando sinais, mas você vai do mesmo jeito, você segurando, então você toca desse jeito, e a gente não percebe o quanto isso vai prejudicando, né? Se a gente não percebe, quem dirá a empresa, né? E aí, em contrapartida, a gente tem aqui a cultura positiva, né? Que ela atua como um fator de proteção, é como se fosse uma vacina, a gente fala.
porque o ambiente se torna seguro psicologicamente. E a segurança psicológica é aquela liberdade de você errar, de você falar, de você propor, né, de discordar sem medo de represália, de julgamento, né, a liberdade de ser. E isso é muito valioso para o ser humano. A gente não trazer isso só para o... Eu gosto sempre de trazer de uma forma não só para o âmbito profissional, porque a gente é um ser único, né? Então, o que a gente está ali dentro da empresa, a gente é fora da empresa. Então, por muitas vezes as pessoas acabam vivendo situações tão de repressão dentro da empresa que isso se estende à vida lá fora, né? Então, a gente aprende a ser em qualquer lugar, seja na empresa ou seja fora dela. E quando esse colaborador ou esse trabalhador sente que ele é tratado como um ser humano antes de um recurso, né, onde tem clareza, onde tem escuta, reconhecimento, a coisa flui de outra forma, né? Então, por mais que a gente saiba que tem aí todo esse processo do autoconhecimento, a gente também sabe reconhecer o que nos faz bem, né? A gente só precisa ter esse elo de confiança para poder se render a isso. Os valores da empresa e a sua influência, né, na prevenção dos riscos. Então, aqui eu trago a confiança, a ética e os valores, né? A gente sabe que tem muitas empresas, a grande maioria das empresas, ela traz os valores de uma forma para se decorar. Você precisa saber quais são os valores da empresa, né? Ele fica ali, penduradinho ali, mas você precisa decorar, você precisa ter ele na ponta da língua, principalmente quando a gente passa por processos de certificação. Ai de quem não souber os valores, né? Então, mas a verdadeira função desse valor é quando ele realmente ele sai dessa parede e ele entra no comportamento diário e nas relações interpessoais. Então, se uma empresa ela afirma que valoriza o respeito, isso precisa estar presente nas reuniões, precisa estar presente nos feedbacks, nas metas realistas, no cuidado com o tempo, com a saúde do colaborador. Quando os valores eles são vividos de forma coerente, eles funcionam assim, como eu falei, como uma espécie de vacina para um adoecimento, né? Então, eles previnem. E o trabalhador, por sua vez, vai perceber também o quanto esses valores são reais, porque ele sente. E quando ele sente, ele se engaja. E o trabalhador ele acaba também sendo um guardião desses valores. Então, você pode trazer à tona alguma incoerência e ele pode trazer uma melhoria. Cria essa relação e essa troca mais rica. E quando há essa coragem e há essa maturidade, os valores eles vão se tornar uma prática viva. E a cultura ela se fortalece, né, com esse agente preventivo. Né? Então isso vai construindo realmente uma cultura robusta, forte, né, que permeia ali de uma forma saudável entre as pessoas. Aqui falando um pouquinho da comunicação e da maturidade da cultura organizacional. Então a gente sabe que os ambientes maduros, eles não evitam situações ou conversas difíceis, né? Eles vão criando um espaço seguro para que essas conversas aconteçam. A forma como a empresa se comunica e como ela permite ser comunicada revela o grau dessa segurança psicológica que tem ali. Quando o trabalhador ele sente que ele pode falar sem ser punido, quando há uma escuta verdadeira, vão surgindo soluções reais, porque na maioria das vezes a gente já tem as soluções para os problemas do dia a dia. A questão é que a gente não chega na fonte, né? Onde as pessoas estão lidando com esse problema. Então, por muitas situações, a liderança fica rodando sem encontrar a solução, justamente porque não tem essa relação de confiança com quem está ali na ponta, vivenciando o problema, e poderia trazer uma solução muito mais rápida. Então, a gente fala que as tensões, desses momentos, elas se dissolvem muito mais conversa do que com silêncio ou pressão. E para isso precisa ter essa maturidade, né? E é também o papel do trabalhador se comunicar com respeito.
Então, aí a gente volta para a questão da corresponsabilidade. Ele precisa se comunicar com respeito, ele ser assertivo. E isso é a prática, é o dia a dia, é o espaço que vai trazer. Então, muitos conflitos, eles são agravados não pelo conteúdo, mas pela forma que eles são expressos. Então, o autoconhecimento aqui entra mais uma vez, trazendo essa importância, né? O quanto que é fundamental saber se comunicar, saber entender as emoções, os limites que a própria pessoa tem e o limite do outro. Ter isso com mais clareza. Tudo isso vai favorecer a convivência e vai diminuir os riscos emocionais. A abrangência desses riscos são tão extensas, né, e silenciosa, que todo detalhe, todo cuidado, ele vai refletir nesse movimento. E um deles realmente é isso, assim, até esse equilíbrio entre a empresa, entre o trabalhador e onde cada um permeia, onde cada um tem o seu limite, mas é muito importante que o trabalhador conheça a si próprio e principalmente a gestão das emoções, que é uma coisa que pouquíssimo a gente fala dentro de uma empresa. E agora é o momento de trazer isso. Porque a comunicação, ela é a cultura em movimento, ela é a cultura em atividade. Então, se ela for truncada, o adoecimento se instala ali. E se ela for fluida e respeitosa, o bem-estar vai florescer. E aí, trazendo os 3 níveis de maturidade que a gente pode encontrar na cultura organizacional. Então, a gente tem a empresa em fase inicial, que é aquela cultura emergente, onde é necessária uma conscientização, a implementação de medidas básicas, ou seja, a cultura, ela sendo formada no foco da educação e na sensibilização dos riscos. Porque assim a gente consegue garantir que todos tenham acesso e que todos compreendam. Então, essa é a parte basal, assim, é o partir do início, onde realmente não se tem uma cultura estabelecida. E aí, o que é necessário para esse nível cultural? Criar treinamentos básicos de segurança no trabalho, estabelecer um comitê de prevenção de riscos. Então, é partir realmente ali do início. O segundo nível é a empresa que está na fase intermediária, que é a cultura de desenvolvimento. E aí a gente precisa, a cultura em desenvolvimento, a gente precisa estruturar processos e classificar os riscos. Então a gente já está num estágio um pouquinho à frente. Nesse estágio a empresa, ela já reconhece a importância da segurança, começa a implementar medidas mais estruturadas e a gente pode já ampliar a matriz de risco para classificar e priorizar as medidas preventivas, garantindo que os riscos maiores sejam tratados primeiro. Então, a gente já tem uma segregação aí diferente do ponto de partida. E as empresas maduras, que já têm uma cultura consolidada, aí a gente entra com uma prevenção contínua, a melhoria da segurança, já possui políticas de segurança mais robustas, promove melhorias contínuas, a gente consegue envolver os colaboradores na identificação dos riscos e já propõe a melhoria, né, de imediato, criando um ambiente mais seguro, com a participação de todos, já tem uma consciência maior sobre tudo isso. Então, a gente pode se deparar aí com vários níveis, né, no dia a dia. E é importante a gente fazer essa análise para entender de onde vai ser a partida desse trabalho, né? E aí, só reforçando um pouquinho, né, uma cultura organizacional madura é aquela que não evita o conflito, porque o conflito, ele é crescimento, né, mas ela sabe lidar de uma forma ética, de uma forma respeitosa. É uma cultura que entende que saúde emocional é um ativo e que o trabalhador é um ser integral. É isso que eu sempre trago, assim, não é só ali, não é só aquele momento, ele tem uma história por trás. Né? Se a gente fala de cultura como crenças, como coisas pré-estabelecidas, cada um também tem a sua. E a gente também não pode ignorar isso. Né? E trazer isso para um conjunto de informações, de troca, é sempre muito valioso. Então, quanto mais madura for a cultura,
mais facilmente os riscos vão ser identificados e vão ser tratados. Claro que assim não é a nossa grande realidade, mas existem. E eu acho que a gente vai encontrar de todos os cenários aí pela frente. A influência da cultura na percepção dos riscos. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Eu estou aqui indo direto. Só eu estou falando. A Cláudia levantou a mão. Tá. Levantou? Quer falar, Cláudia? Por favor, Cláudia. Eu dei uma viajada aqui, gente, até desculpa, mas eu fiquei pensando se de repente dentro dessas empresas, né, como a gente falou no início, que são várias empresas dentro da mesma empresa, né, pela questão aí da diversidade, você poderia ter momentos diferentes em cada polo disso que você trouxe agora, né, Sim. porque eu acho que se a gente começar um piloto, né, principalmente em empresas, eu acho que sempre importante esse um ano que a gente ganhou aí, né, e fazer um piloto. E nem sempre vai ser replicável em grande escala, porque dependendo das diferenças, vai ter tanta adaptação que você não vai saber se aquilo. Mas, sei lá, você tem semelhanças que você pode ir agrupando, né, sei lá, então você tem diferente, você tem coisas mais técnicas, locais que são mais de pesquisa, você agrupa às vezes, né, faz assim, uns conglomerados para você fazer uns pilotos, etc. Mas pode ser que as dificuldades que você encontre, pode ser que a empresa reaja de forma diferente do que você trouxe agora em cada local. Não sei se eu estou muito fora da casinha, mas aqui é um espaço de segurança e de conversar para isso. Entende? Sim, porque às vezes ela não vai talvez caminhar junto o tempo todo, dependendo aí da diversidade dentro dessa empresa, desse entendimento do que é necessário, né? Porque são muitas lideranças, são muitas camadas, às vezes está dividida entre diferentes presidentes, vices, etc. Então, às vezes pode ser que a coisa não caminhe tão junto, e tudo bem. Faz sentido? Eu tô, gente, Tá falhando um pouquinho a sua voz, não sei se deu para entender, Cláudia. E eu acho assim que dentro de uma empresa a gente também vai encontrar vários níveis culturais distribuídos, isso, né? Porque vai depender da maturidade do setor, da liderança, né? Mas isso também é um estágio cultural, né, que precisa ser considerado. Então, realmente, eu acho que a gente vai encontrar de tudo, na verdade. Né? A gente, quem já veio do mundo corporativo, sabe que tudo é possível. Tudo é possível dentro de uma empresa. É um mundo, né? Cada empresa é um mundo à parte. Né? E o que vem hoje é a exposição disso, né? Hoje isso uhum. vem a ser exposto, mas é um mundo e tudo realmente é possível. Vai Foi precisar. exatamente isso. Oi? Não, foi exatamente isso. Você traduziu super. É isso. Cada um com o seu tempo, porque você tem níveis. É isso mesmo. Posso seguir? Tá cansativo, não, gente? Eu tô falando demais? Tá bom? Então tá. Vocês me chamem aí, hein? Bom, a influência da cultura na percepção desses riscos, né? A forma como o trabalhador percebe os riscos não é total racional. Né? Ela é influenciada principalmente pela emoção, né? E essa emoção, ela vem de onde? Ela vem da cultura. A cultura é uma emoção que permeia. Então, num ambiente onde tem confiança, onde o colaborador sente essa liberdade, né, para relatar de repente uma sobrecarga, um colega em sofrimento, uma falha no processo, isso é maturidade cultural. Né? Então, se você encontra isso já acontecendo, você já consegue ver que tem uma maturidade ali de posicionamento. Né? Mesmo que a cultura maior que rodeia a empresa seja diferente disso, né, no sentido de direcionamento. Então, a gente vai ter que olhar para todos os níveis, né, de movimento de trabalho, de estágio, de situação. Como a Thaisa trouxe aquelas fotos na última aula, né, quanto cada um de nós olhou para cada imagem daquela e conseguiu
imaginar uma situação. Além de se colocar naquele momento que muitas vezes a gente também já viveu, e a gente traz as nossas experiências e as nossas emoções. Isso também é muito importante saber, porque a depender de quem vai conduzir esses comitês, né, e como isso vai ser conduzido, essa pessoa precisa estar nessa maturidade, porque é do ser humano trazer as próprias experiências para as situações, né? Então a gente também precisa tomar cuidado com isso. E ambientes que predomina o medo, né, aquela cultura de punição, onde há muito silêncio. O silêncio em qualquer situação, ele é um barulho ensurdecedor, né? Então, é um grande risco, onde nada é falado, onde nada é tratado. Aí, o adoecimento, ele se espalha que nem pólvora, assim. Ele vai alastrando, porque ninguém fala nada, as pessoas só sentem. E quando a gente vive num ambiente onde isso é normal, é diferente você falar sobre isso. Então você se cala. Ou, por outro lado, se você vê que todo mundo está passando pelo mesmo, então se torna normal também. Então a observação da cultura, ela é muito profunda. E ela precisa realmente ter olhares ali imparciais nesse momento. Então ela influencia no modo como a gente vê o que está errado, né? Que é isso que eu falei, de repente eu nem acho que é errado, porque todo mundo vive isso. Então se torna normal. Isso pode refletir num diagnóstico. É por isso que a conscientização e a educação ela precisa realmente vir primeiro, né? Para que cada um consiga distinguir uma coisa da outra. E aí todo esse movimento, né? A gente sempre vai trazer a necessidade da escuta, de rever as práticas, as rotinas, os ambientes, as relações, e sempre agir em conjunto. Vai ser o momento em que a empresa e os trabalhadores vão dar as mãos, porque precisa ser um trabalho de mãos dadas, para que se obtenha realmente um sucesso real, né? Eu gosto de falar que onde há escuta, a prevenção, e onde há o silêncio, né, a punição, onde há a punição, há o silêncio, a ocultação. Agora, a cultura organizacional como estratégia de mitigação. Então, mitigar esses riscos psicossociais é muito mais do que reagir às crises. É a gente criar uma cultura preventiva, uma cultura onde o cuidado é regra e não exceção, né? Não age só em casos ali que acabam sendo alarmados. Não, ele é uma regra que está ali constantemente. Então, ações como as rodas de conversa, a Thaisa trouxe um pouco sobre isso, né? Canais de escuta, capacitar as pessoas sobre a saúde emocional, programas de liderança consciente, tudo isso vai gerar um impacto muito mais focado na prevenção. Mas tudo isso só funciona quando a cultura de base sustenta esses processos. E quando, mais uma vez, o trabalhador for a peça-chave. Quando ele se envolve, quando ele se interessa, quando ele contribui, ele se torna parte da solução. Porque, gente, quem tem relacionamento e já teve relacionamento com o mundo corporativo sabe que o trabalhador, quando ele também não colabora, quando ele não faz a parte dele, seja na rotina, seja na intenção, põe grande trabalho perder, né? Então, não tem jeito, a gente não tem como fugir da tomada de consciência, da educação e do autoconhecimento ali para a linha de trabalho. A gente traz, né, a NR1 ela traz que os riscos existem, mas que a cultura é o que vai definir se a gente vai adoecer em silêncio ou se a gente vai se cuidar em conjunto. E que bom quando a gente pode fazer isso com consciência, né? Com empatia, com propósito, com significado, porque aí torna tudo mais real e persistente. Trazer sentido faz a gente sentir, aí a gente já ganha meio caminho aí dessa jornada. E aqui, essa frase que eu deixo para vocês, que a cultura é como o ar, né? Ele é invisível, mas todos respiram. E se o ar estiver contaminado, aos poucos,
todos vão adoecer. É isso, gente, que eu tinha para trazer hoje para vocês. Obrigada por vocês acompanharem. E vamos trazer aí à tona os sentimentos, as emoções, as lembranças. A gente se ajuda para se tratar um pouquinho também aqui. Para se olhar um pouco. Eu acho que a Júlia travou, travou. Né? Travou, estou aqui esperando. Fátima, gente, vocês não estão me ouvindo, não? Voltei? Voltou. Voltou. Não, você estava comentando da sexta e do domingo, né? E aí eu fiquei me lembrando, menina, que quando ali uns 6 meses antes de eu me afastar, eu não podia ouvir a música do Fantástico. Meu coração acelerava, eu suava frio, assim, era uma coisa horrorosa. E eu não entendia por que que aquilo acontecia, nem associava, né? E depois, mais pra frente, é que eu fui entender que já eram sinais, né? Então a gente vai lembrando essas coisas, né? À medida que a gente vai conversando, e aí que vem essa questão da cura mesmo, né? Hoje eu escuto a música do Fantástico, pra mim não faz diferença nenhuma. Tudo bem, né? Você vê, assim, a gente tem uma visão, né, de quanto isso realmente é urgente, quanto isso poderia ter vindo antes. Sim. Mas se a gente parar e pensar nisso que você acabou de falar, a gente também não estava preparado, a gente não tinha nem consciência. Então, se isso chegasse de alguma forma naquela época e evitasse de a gente viver o que a gente viveu, né, o sofrimento que a gente teve, talvez já tivesse se perdido. Verdade. Porque era muito mais forte a nossa cultura do sofrimento, né? E aí a gente não pode deixar de atribuir, né, o momento da pandemia, né, que trouxe realmente a gente para uma posição de muito mais consciência sobre tudo, né? Sim. Não só sobre a morte ali perto da gente, mas sobre tudo, né? Sobre propósito, sobre valores, sobre o que a gente tem de bom, o que a gente sabe fazer. A gente realmente parou para olhar isso. Então, tudo acontece na hora certa. Eu acredito muito nisso, né? Esse é o momento. Né? A gente tem, a gente foi blindado, a gente consegue esquecer algumas coisas que a gente viveu para conseguir estar aqui hoje, né? E fazer diferente aí para quem está chegando. Então, eu acredito que a hora é essa, a hora certa é essa, e a gente está aqui se encontrando também não é por acaso, né? Que a gente vai se construindo aí nessa jornada e a gente vai se aglomerando, né? Exato, exato. E uma coisa que eu sempre falo é em relação a essa questão de o que a gente aprendeu, a gente vai passando, né, para frente. Olha, gente, eu falo muito para as pessoas, não normalizem determinadas situações. Eu achava que essa jornada enlouquecedora, essa liderança tóxica, esse excesso de pressão, eu achava que isso era normal. Eu pensava assim, é porque eu mudei muito de empresas, né? E cada empresa que eu entrava no setor automotivo era a mesma coisa. Então eu pensei, poxa, isso deve ser normal em toda empresa. Então eu acho que se eu for contra isso, eu é que estou errada. Então vamos seguir o barco e a gente vai. Não, gente, isso não é normal. E hoje eu falo para as pessoas, gente, não normalizem esse tipo de situação, não normalizem sintomas, né? 15 dias com dor de cabeça sem remédio nenhum melhorar não é normal. Então, assim, a gente aprende e hoje a gente explica para as pessoas para que elas façam esse retorno, né? Eu falo que a gente tem que olhar para dentro para poder entender como que a gente consegue perceber esses sinais para eles não se tornarem algo pior. Então é muito rica essa troca, né? O que a gente está fazendo aqui é muito rico, e o que a gente faz no dia a dia compartilhando essa nossa história, eu acho que é muito para isso, né? Com certeza. Vai muito além, né? Do que a gente se Exatamente. propõe. É verdade. Quem quer trazer mais alguma situação, alguma emoção? Vamos aproveitar. Eu só queria falar. Pode falar. Desculpe, pode falar, Cláudia, por favor, por favor. Não, Pode falar. pelo amor de Deus, eu estou intrometendo aqui. Fique em paz, pode falar, por favor. Não, é aquele exemplo que vocês disseram, né, lá por causa da pessoa que falou que estava chegando às 7 da manhã e que começou a perceber que todo mundo começou a chegar às 7 da manhã. Falou, gente, não é para você chegar às 7 da manhã comigo, né? Que fez a pausa do almoço e tal. A gente
olha o colega, olha para a gente, vai vendo, muitas vezes pior, às vezes com um pouco mais de consciência, inclusive pelo que está sendo falado, etc., mas às vezes a gente continua não parando, né? Não sei se é por uma questão de não, não vai, sabe assim, às vezes não vai acontecer comigo, não, eu vou saber parar antes disso, não, eu só tenho uma fase realmente de muito trabalho. Você vai dando também, às vezes mesmo consciente, a gente consegue dar um somebody love no sentido ruim com isso, e até a hora que você é parada, a força, né? Eu não passei, tá, gente, por essa, mas é algo que, assim, eu não tive burnout, eu quase tive, mas foi no ambiente acadêmico, assim, né? Mas é, fica às vezes uma mistura de você, eu não sei se é um. Porque a gente também precisa de humildade para chegar e falar, meu, não está dando, né? Tem uma série de que esse autoconhecimento realmente ele é fundamental, gente. Isso é, acho que o que você traz hoje, assim, Fátima, isso para mim é o que mais que é o mais difícil da gente parar, se olhar, né? Assim, a gente como empresa, como pessoa, porque a confiança de poder chegar na tua liderança, no teu colega e falar, meu, eu preciso parar, eu não estou bem. Exatamente. E uma coisa que você trouxe, Cláudia, é essa questão da gente primeiro assumir que a gente não está bem. Eu tive muito esse problema, converso com várias pessoas que tiveram dificuldade de assumir Uhum, que não estava bem, né? Eu acho que é uhum, muito, falando de mim, eu tinha muito essa questão de que eu tinha que ser a Mulher Maravilha, eu tinha que dar conta de tudo, então eu não podia assumir essa fraqueza de não estar bem. E por outro lado, também é essa questão do excesso de responsabilidade. Eu brinco muito que eu nunca vi ninguém ter burnout, aqueles que chegam na empresa no horário que tem que chegar e saem no horário que tem que sair, não trabalha final de semana, não faz uma hora extra. E esse não tem burnout. O que tem burnout é aquele que de fato se entrega, né? Que se doa, que faz além e que tá ali. Então é muito disso. Mas esse autoconhecimento eu acho que é o principal desafio. A gente não aprende isso nas escolas, né? Como a gente trabalha o nosso autoconhecimento. E A vai gente na só marra depois. eu não vai, tenho. É. vai mesmo. E às vezes você tem uma coisa até que você gosta, né? Mas você está indo Isso, além, tendo, exato. e às vezes você fala uma coisa super gostosa, eu não vou parar agora, gente, eu estou curtindo, não tá? E aí você vai esticando uma corda que você fala, é, É isso é mesmo. isso. Tem muitas situações, né? A gente tem essa questão da entrega genuína e aí a cultura da empresa não reconhece, né? E também não vê a hora de pôr o limite. Tem também a questão da gente ser fiel aos nossos colegas e a gente vê que ele está ali, então você vai junto. Ah, tá ficando, eu vou ficar também. Tem muitas coisas que acontecem. O olhar para essa cultura, ele vai precisar realmente ser muito detalhista, porque tem muita coisa embutida no dia a dia, estabelecida, que pode ser que se dissolva com os movimentos, mas pode ser que fique presa ali ainda, que precisa ser olhada. É o tóxico, né, que você trouxe do silêncio, né? Tem questões de acordos tácitos ali que a gente nem percebe, enfim, isso é delicado. O que eu queria só complementar, assim, né, que e muito se tem falado, aliando aí um pouco da NR01, é exatamente a cultura do cuidado, né, aquela cultura de olhar para o trabalhador mesmo, né, não só nos seus aspectos ali funcionais, profissionais, mas olhar, né, aquele indivíduo como, né, um indivíduo que tem uma família, que tem uma história, né, que tem seus traumas, seus dramas. E eu falo assim também um pouco, né, da minha experiência. Eu falo que quando eu mais me senti valorizada foi quando eu falei tchau, quando eu decidi deixar aí. São 3 ou 4 organizações pelas quais eu passei. Foi no momento que eu mais me senti valorizada. Foi impressionante. Porque quando eu decido mesmo, né? Então, enfim, são muitos, muitos dias de oração, né? Profunda para ouvir, de fato, a voz de Deus naquela decisão. Então, eu não volto atrás, né? Quando eu decido, de fato, é algo certo. E aí eu dizia, todas essas organizações que eu saí, por isso que eu falo da cultura muito transparente, a cultura que prega, né, assim, esse pertencimento, essa valorização durante o contrato de trabalho. Porque depois que o trabalhador decide não estar mais ali, né, ou por diversos aspectos, diversas razões,
ele já decidiu, ele não quer mais. Então pode ser que a retenção de talentos hoje, que para mim o turnover é um dos principais problemas que as empresas enfrentam, vem muito dessa cultura do silêncio, essa cultura muitas vezes do medo, né, que a Fábio falou, no sentido de você não ter esse espaço de escuta e fala, esse acesso às pessoas, aos líderes, né, aos colegas ali. Então, e a gente, né, de novo, a gente quando desumaniza o ser humano, a gente começa a ter muito problema, né? A gente não foi criado para isso. Então, eu acho que esse olhar humanizado, né, a questão de ter uma cultura muito transparente, muito ética, e é claro, as pessoas que não estiverem alinhadas a essa cultura, sinto muito, né? Um abraço, não tem como também você agradar todo mundo, fazer milagres, enfim. Mas a partir do momento que a gente olha, né, para essa base que é a base do, né, de relacionamentos e de vivências dos valores, né, que muito bem a Fá falou, visão, valores, propósito muito bem definidos, né, que vão construindo essa cultura, é muito mais fácil do trabalhador também se conectar a ela. Eu acho que é muito isso. E quando, né, a gente de fato fala, não, eu não quero mais isso para mim, né, aqueles questionamentos, será que vale a pena? Será que vale a pena? Muitas vezes a gente se questiona. Tá num ambiente adoecedor? Hoje nós estamos com uma geração que não vai tolerar, né? Não vai tolerar assédio, não vai tolerar discriminação. E é claro isso, para mim, pelo menos, é muito claro. Então, a cultura ela vem muito ao encontro dessa construção, né, no Brasil, de fato, né? E aí passa pela, é claro, pela preparação do líder, pela preparação, né, de todas as pessoas que estarão envolvidas aí na NR1 e também os demais demais questões, né, tão desafiadoras também que os negócios têm passado, porque de fato o IA está aí, né, muitas funções serão substituídas pela IA, isso é um fato, né, é uma verdade que a gente vai enfrentar aí nos próximos anos, aí a médio prazo. Então, que estejamos preparados também para esses desafios, né, mas com uma cultura muito clara, transparente, humanizada, que de fato traga o pertencimento. Acho que a gente precisa disso, né? O trabalhador precisa de pertencimento. É isso que eu queria falar um pouquinho aí, complementar. Isso mesmo. Obrigada, Thais. Acho que é isso, né? Obrigada, A viu, para Bel, todos. ô Fátima, a Bel tá com a mão levantada. Pode falar, Ah, Bel. Bel, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Tudo. Eu fico noite. aqui escondidinha, mas eu estou bem atenta a tudo, tá? Eu queria trazer um ponto de tudo que vocês têm abordado e eu tenho acompanhado, mas eu queria trazer um ponto que o meu gestor me perguntou e aí eu disse, calma, que foi só a primeira aula que eu assisti, que foi na semana passada, né? Eu disse, calma, que ainda vai ter mais aula. Daqui para lá eu vou acompanhando. Como eu não assisti a segunda aula, eu quero trazer esse apontamento para que a gente possa também refletir. Ele me questionou a respeito de hoje o nosso grupo educacional, o nosso CEO e os nossos diretores, eles sempre trazem para a gente a questão da abordagem da saúde mental. A gente tem momentos quinzenais, onde a gente reúne toda a equipe para falar, a gente chama de ponto de inflexão, para a gente poder debater algum assunto, algum tema, seja de qualquer viés, é, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco. A gente sempre está fazendo palestras, trazendo palestrantes para poder conversar, fazendo a roda de conversas com os colaboradores, né? Então, assim, a empresa, ela valoriza demais que que a gente possa estar bem conosco para estar ali trabalhando. E o que é que acontece? O questionamento dele foi o seguinte: o que a gente, enquanto empresa, instituição, deve fazer para se proteger, caso, mesmo com todas essas ações, a gente já está aplicando, já vem aplicando, não é de hoje. Desde que eu entrei em 2021, a gente tinha sessão de terapia coletivas, depois passou a ser individual por conta da quantidade de colaboradores. Então, assim, a empresa ela super valoriza isso para a gente. Mas o que a gente, enquanto empresa, mesmo fazendo todas essas abordagens, a gente ainda vê pessoas, né, colaboradores,
que insistem em sair da curva do acompanhamento, sabe? Eu tenho conheço aqui perto pessoas que dizem não vou para terapia e a gente vê que a pessoa está ali surtando no trabalho e a gente tenta conversar, tenta trazer ela mais para junto, vai faz os momentos de inflexão, essa pessoa ela não quer participar dos momentos coletivos, ela realmente você vê que ela está sobrecarregada, mas ela se recusa e aí depois vem um histórico de, eu estou muito estressado, eu estou muito estressada, tá muita sobrecarga, eu apago muitos incêndios, sabe? A gente vê que a pessoa está ali realmente sufocada, mas ela não dá o braço a torcer para o que a empresa está fazendo em contrapartida. E essa é uma preocupação do meu diretor, sabe? Ele me fez esse questionamento, ele disse, do que você está ouvindo, o que é que a gente, enquanto empresa, está fazendo para se proteger, sabe? De uma fiscalização que foi falado na primeira aula. Como a gente deve se proteger? Fora a rede social que posta, fora tudo, sabe? E aí eu disse, calma, eu vou chegar lá, mas no dia certo. Olha, Bel, eu vou falar aqui, eu acho que depois a Thaisa complementa ali com a questão, né, mais da metodologia e da ciência. Em se tratando de pessoas, a gente sempre vai ter um grupo, né? Isso faz parte da nossa realidade. Existem aí formas e metodologias para que se estabeleça realmente uma cultura ampla, né? Qual a forma como a conscientização, às vezes a forma como está sendo feito a abordagem não tem abraçado a todos ou a grande parte. Então isso é uma questão a ser vista, porque a empresa realmente ela tem a intenção e ela tem a ação, né, ali a prática, mas às vezes tem alguma coisa na cultura que está escapando. Então vai ser uma análise que vai ter que ser feita da base, né? Vai chegar o um momento onde pessoas também não se adequam à cultura da empresa, também tem isso. Então, é um conjunto de situações, né? E a gente também não pode esquecer que nós estamos falando de ser humano. O ser humano, ele realmente ainda está em evolução. A conscientização, ela vem para isso também, o autoconhecimento vem para isso. Mas a gente sempre vai encontrar uma certa dificuldade em um grupo, né, em um número de pessoas ali que não vai estar engajado. Para isso vai existir existe, né, a metodologia e a abordagem sobre tudo isso, né? E aí acho que a Thaisa pode complementar em relação a isso. Sim, bom, excelente, Bel. Pergunta, né? A gente debateu inclusive sobre isso na segunda aula, depois se você tiver a oportunidade de ver, né, tá mais completa. Mas assim, eu falaria dois pontos aqui, né? O primeiro de tudo, foi até uma pergunta que eu estava dando uma palestra em São Carlos e uma das sócias me perguntou o seguinte: que a gente tem o Well Hub, a gente tem isso, a gente tem psicoterapia online e tal, e agora a NR1 veio para não sei fazer o quê, né? Daí eu falei para ela: você mede a efetividade das suas ações? Você consegue mensurar se você está tendo ROI, retorno sobre o investimento? Você consegue detectar aqui se a sua tomada de decisão foi baseada em dados? Ela se calou, ela falou: pode ser. Eu falei, então, a NR1 te traz a oportunidade de racionalizar as suas ações, sistematizar as medidas propostas, o plano de ação que você já tem aí, o programa de saúde mental, né, a política aí de SST, né, implementada já na empresa. O que você vai fazer? Você vai simplesmente trazer essas ações para o plano de ação, agora já direcionando para aqueles departamentos, ou aquele grupo de pessoas que estão mais expostos aos riscos psicossociais e fazer esse monitoramento, né? Você vai analisar impacto, você vai analisar como é que essas ações e essas medidas estão surtindo como resultado na empresa, né? Então, esse é o grande primeiro ponto. Então, às vezes você até está investindo ali em medidas, né, que custam um preço alto, a gente sabe que não são nada barato, né? Há um investimento e, de fato, custa a empresa, né? É um cargo a mais que tem ali e pode ser que não esteja dando
tanto o resultado assim e a efetividade, a assertividade dessas medidas, muitas vezes não alcançam ali o resultado pretendido. E o segundo ponto, acho que a Fá falou, mas fala cultura e liderança, né? De novo, a gente não vai fazer milagre, né? Nós não conseguimos alcançar a todos, e tem aqueles que vão de fato engajar. A NR1 tem um ponto forte que você pode falar, inclusive, para o seu diretor, que é a participação obrigatória, tá? Eu não sei como isso vai ser na prática, mas eles falam ali da participação ativa do trabalhador em todas as ações do processo de gerenciamento de riscos psicossociais. Então, ele tem um papel, assim, protagonista mesmo, tá? Ele precisa, inclusive, se for criado um comitê dentro da organização, que ele venha também representando os trabalhadores. Então, ele tem principalmente essa escuta, né? A gente precisa escutá-lo, a gente precisa comunicá-lo, inclusive, se possível, criar um canal de comunicação para esse pessoal que vai estar envolvido aí nas ações. E então, de fato, conscientizar, sensibilizar e educar. As pessoas não querem, né, ter adesão, não querem aderir, paciência, né? Aí eu acho que já é um caso que já não cabe ali ficar discutindo com esse pessoal que não quer ser cuidado, né? Que eu acho que todo mundo quer ser cuidado, tá? Não sei se eu consegui responder integralmente a tua pergunta. Conseguiu sim, muito obrigada e vou aguardar o vídeo da segunda aula, que eu acho que foi isso que me faltou. Não, a gente discutiu Mas um muito pouco obrigada. sobre isso. Muito Ô, obrigada, Bel, viu? você tá no Oi, grupo, não tá, Bel? tô sim. Eu compartilhei lá hoje os dois links da aula um e da aula 2. Já tá liberado Vou dar lá. E um... assim que você tiver disponibilidade, pode assistir. Muito obrigada, gente. Era isso, Imagina, viu? imagina, a gente que agradece. Cláudia, quer falar? Não, deixa rapidinho, só para a gente, em outro momento, mas só para jogar para não esquecer, que na memória. Ops, vocês estão aí? Alô? Você, Sim, então, Estamos. você não tá com a câmera ligada. Tinha alguma coisa do celular, eu estou com medo de sair da reunião aqui. Só para jogar, para não esquecer, tem uma questão que para um outro momento, mas o pessoal da área de saúde também enfrenta uma outra. É muito comum terem dois empregos, né? E isso é confuso também, Também. mas isso para um outro momento, só para não esquecer para ficar no nosso lugar. É uma boa, Cláudia. Eu levantei a mão que eu ia comentar uma coisa com a Bel sobre essa questão de algumas pessoas que não querem fazer parte de grupo, de rotina, e às vezes um a um também ajuda, um a um, não com psicólogo, mas com líder direto, ou até com o CEO da empresa, entendeu? Que às vezes ali a pessoa se abre, e é importante, assim, ó, desde a minha perspectiva, a poder gerar um ambiente de transparência da comunicação, mesmo que seja para falar de coisas que não estão boas, né? Nem sempre eu acho assim, quando a gente está fazendo negócios, especialmente inovadores, ninguém sabe qual é a resposta certa. Não tem um processo já pré-estabelecido, né? A minha empresa a gente se descreve como uma clínica de saúde mental e cuidado humano sem paredes. Então, acho que poucas pessoas já viram uma clínica sem paredes funcionando. Para a gente ter colocado isso de pé, a gente foi construindo sobre a marcha, com muito erro, com muita tentativa, com muita conversa franca, e está disponível a ter conversas difíceis de maneira o mais cordial possível, né? É óbvio que aí cada um tem o seu padrão que tem um jeito, né? Valeu, Cláudia. Eh, mas o ideal é que a gente vá conseguindo alinhar isso e construindo um ambiente em que a comunicação seja mais horizontal, que não seja algo. Muitas vezes o pessoal de indústria, eles têm indicadores, só que assim, indicador de resultado, né? E aí o cara tem que cumprir tal resultado e deixa o trabalhador lá sozinho, se vira. Se o cara tá trabalhando manhã, tarde, noite, o como não importa, importa o resultado. E, cara, eu acho que o como ele importa tanto quanto o resultado, entendeu? Talvez até mais se a gente vai pensando no longo prazo. Então, assim,
compartilhando a experiência que a gente foi construindo aqui, essas coisas de ter métricas claras com respeito ao como, entendeu? Principalmente saúde mental, a gente não está acostumado a ter métrica, né? A ter o psicólogo, o paciente não sabe se o psicólogo está fazendo a supervisão dele ou não. Não tem métrica disso, né? Tem uma série de coisas que a gente não organiza em saúde mental. Então, quando a gente começa a construir de uma forma positiva, centrado para que aquilo funcione para todos os envolvidos, eu acho que começa a trazer um nível como eu posso falar, de compromisso entre todas as partes envolvidas, né, que faz com que eh, surjam melhores ideias e o ambiente seja melhor, né? Então, é uma construção que não tem uma resposta certa, sabe? A gente vai aprendendo dia a dia, buscando aprender. Nem todo mundo vai se encaixar. E, em geral, aquele que não se encaixa é o que não quer se tratar, né? Sempre, sempre é assim. E, cara, e aí a gente tem que ter paciência, tem que construir métrica, tem que mostrar que o desempenho está sendo afetado por questões que às vezes não são da empresa, já aconteceu da pessoa que trabalhava com a gente tá com problema financeiro porque vendeu um apartamento e não vendeu, e isso gerou um estresse nele que afetou as pessoas. Era um diretor, afetou as pessoas que trabalhavam no setor dele, entendeu? E aí, cara, ninguém estava sabendo disso, né? Só via a pessoa definhando, para dizer de alguma forma, né? E, cara, ninguém estava sabendo o que estava falando porque ele não se abria. Aí eu fui lá, disse: "Vamos conversar eu e tu". E ele não se abriu, eu tive que dar uma pressão nele. Aí ele disse: "Não, eu vou te contar o que está acontecendo", porque aí ele foi me contar, né, era uma parada nada a ver, eu falei: "Pô", ele: "Não, mas isso não é da empresa", eu falei: "Não, eu sei, pô, mas tá vendo que tá afetando o ambiente, então a gente precisa às vezes construir espaço para ter conversas difíceis, né". E isso se vai dar com transparência e com construir esses espaços, né. Enfim, queria compartilhar essa experiência aí, de várias que a gente passou, né, Ana é nossa líder de operação, né, então ela está aqui, pode falar até com a E é muito bonito, né? Assim, a gente chegar nesse nível de confiança, né? A confiança tá realmente, a gente não mede, né? A gente sente e vive. Então, vão ser muitos ganhos nesse processo, muitos mesmo. Sim, como foi falado, né? A questão cultural também influencia bastante. E como Marcel está falando agora, a questão do 1 a 1, né? Foi o que eu passei para ele na semana passada. Eu disse, olha, a gente pode começar a aplicar o 1 a 1 para ver esse pessoal aí que você quer dar essa resgatada, né? Então, não precisa ser o líder direto, pode ser uma pessoa que a gente sabe que é mais chegado, né? Dá uma conversada, vai para outro diretor, vai para outro líder de setor que a gente vê, a gente percebe, né? São 60 pessoas. Então, é muita gente que a gente tem que ficar de olho e às vezes passa despercebido, porque a gente não vê todo mundo toda hora, né? Cada um tá lá na sua sala, então se um chega e faz uma escuta, né? Te passa um feedback, você tá ali de olho, chama fulano, conversa, né? E aí ele fez, vamos ver. Tá certo, mas a segunda aula eu acho que vai me dar bastante material para eu conversar com ele amanhã. Eu vou assistir a segunda aula ainda hoje. É isso, gente. Obrigada. Se você tiver qualquer Obrigada. dúvida, a gente conversa também, tá, Bel? Pode chamar que a gente conversa. A Ana comentou aqui que depois ela comenta sobre isso, né? Ela não está podendo falar agora. Claro, a gente não está te ouvindo. Ana, muito bom, viu, gente? É um tema assim que. Tá, Não, tá pelo ouvindo? menos para mim, gente. Vocês estão Agora ouvindo? voltou, parece. Ah, Fala eu de acho que é novo, quando. Fábio.
É a conexão. Eu ia dizer que é um tema assim que eu sou completamente apaixonada. Né? Dá para relembrar momentos aqui, situações que nem a gente acredita, mas é o caminho daqui para frente que seja mais positivo, né? Exatamente. Que virem só histórias para contar. É, Vamos tirar que nossa virem foto aí, livros, gente. Não esquece filmes. não, tá? Vamos tirar É o nossa quê? foto Oi? aí. Vamos Ah, tirar Ah, é? nossa foto. Sim. Você vai tirar aí, Thaisa? Ou Fátima? Eu não olha, tenho quem é host, eu acho que só quem é host, não é? Não sei. Ok. Eu também não sei não, mas eu tento aqui, peraí. Ah, tá. Vamos A tentar. coisa dá um print. Copia e É, cola. vamos lá. Peraí que travou aqui, minha gente. Não sei se foi não. nós também aqui. Eu acho que tem que pôr todo mundo também na tela. Alguém sabe aí? Porque estão aparecendo só alguns, pelo menos para mim. Pois é, isso que eu tô tentando aqui. Ah, acho que eu achei, peraí. Que aí coloca todo mundo na tela. Cadê? Aê, bora lá. Um, dois, três. Acho que deu certo. Eu vou colocar lá no grupo. Tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Compartilhar algo? Só agradecer. Hoje eu fiquei caladinha, mas cada dia mais apaixonada pelo tema. Coisa Obrigada boa. por compartilhar tanto conhecimento. É como vocês estavam falando, a gente acaba se tratando e se identificando com cada fala, né? E com isso a gente se apaixonando, como eu falei anteriormente, a gente vai conseguir passar tudo isso com mais, eu diria assim, firmeza e com mais credibilidade, porque as pessoas compram histórias, as pessoas se apaixonam por histórias, e hoje não é mais só a teoria. A gente tem que realmente relatar histórias para poder as pessoas sentir credibilidade nas palavras da gente. E como eu até falei para a Joana, eu passei por várias empresas, tenho contato hoje com muitas empresas. Eu hoje me tornei uma pessoa especialista em venda B2B, né, para grandes empresas. E o que a gente vê diariamente, porém, a gente não conseguia era diagnosticar e dar uma solução. Até diagnosticar a gente até consegue, mas dar uma solução era o mais difícil. E vocês contando como que vocês conseguiram sair dos traumas de vocês, aí abre um monte de gatilho na cabeça da gente. É impressionante como a gente vai ali, é como uma rede, a gente vai costurando ali, né? Aí pega um ponto aqui, outro ali, aí tudo vai fazendo sentido. Isso é muito bom porque a gente aprende de forma até mais fácil. Então, só agradecer mesmo. Ah, a gente que agradece. Mais alguém? Não? Fátima, Thaisa, vocês querem complementar com algo? A gente encerra. Acho que é isso, né? Sim, Quarta-feira a gente A gente, continua no tema, mais um pouquinho, traz mais algumas situações, mas a acho que importância isso da é sair, liderança, principalmente, né, Fá, nessa jornada aí, uma liderança a gente preparada. sair sentindo, né? Eu acho que isso é o mais importante, porque é o que realmente conecta a gente a temas, a pessoas, a lugares, é o sentir. Exatamente. É isso mesmo. Gente, Vou, então, quarta-feira. ia Quer falar, fazer, Marcelo? Fica à ia vontade. fazer, ia fazer uma piada meio verdade, Joana, que eu vou seguir trabalhando aqui para ter dinheiro para contar com revigoradamente. Marcel fala, Thaisa, que vai contratar revigoradamente. Ah, que ótimo. Com certeza, uma excelente ferramenta, tá? Ai, ai. Uma É isso solução mesmo. que veio para ficar. Pois é. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Quarta-feira, às 19h30, a gente encerra aí com a continuidade do conteúdo da Fátima sobre liderança. Então, não percam. Pode. Travou? Não, Vai, tá que para mim normal. travou. Bom, mas aí a gente segue com Fátima sobre o tema de liderança, complementando aí, fechando essa nossa imersão.
Fiquem à vontade para poder convidar outras pessoas também, e depois elas poderão também assistir a gravação. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode chamar a gente ali no privado, e aí também a gente vai esclarecendo e contribuindo com o que for necessário, tá bom? Fátima, muitíssimo obrigada aí pela contribuição riquíssima, viu? Obrigada, Thaisa, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos, uma excelente noite e até quarta-feira, viu? Eu que tchau, agradeço, gente. Até Joana. quarta. Tchau, pessoal. Até quarta. Imagina. Tchau, Abraço. tchau. Até. Tchau, tchau.